Fala, minha galera do YouTube, fala, minha galera do Spotify, podcast do Professor Alan Vinícius, podcast 100% focado em aumento de produtividade e em aumento de performance nos estudos para concursos públicos. Eu sou o Professor Alan Vinícius, Master Coach e especialista em produtividade estudantil e comportamento dos estudantes. Antes de adentrarmos a temática do episódio de hoje, é fundamental que, se você está no Spotify, já siga o podcast do Professor Alan, ative as notificações, vai dos três pontinhos e deixa as 5 estrelas. Assim, você evidenciará o quanto o podcast está impactando positivamente a sua jornada de estudos. Se você está no YouTube, já se inscreve no canal, curte este episódio e ativa as notificações. Hoje, hoje é o dia do chega, é o dia da virada de chave. Existem momentos em nossas vidas que nós precisamos tomar grandes decisões. E essas decisões, elas precisam estar alinhadas com os nossos valores. Aliás, os nossos valores, são aspectos, são elementos que governam as nossas decisões. É exatamente aí que você precisa extrair de você quais são os valores que são predominantes na sua mente. Muitos estudantes têm um valor da segurança, têm um valor da estabilidade muito forte em si. E é esse valor que acaba norteando a ideia, o cenário de buscar efetivamente alcançar uma vaga no serviço público. E quando se fala em alcançar uma vaga no serviço público, eu estou trazendo aqui, de fato, um dos grandes elementos, um dos grandes fatores em que pessoas almejam deixar a iniciativa privada para efetivamente ingressar em uma carreira de natureza pública. Só que existe um abismo entre o querer a aprovação, que você pode definir, eu quero aprovação, inclusive até definir, ter clareza no destino que quer, num concurso, por exemplo, da área de tribunal, da área administrativa, da área fiscal, da área militar, da área policial, da área de saúde, da área de educação, da área de bancos, você pode definir isso. Só que quais são as ações efetivas? Quais são as ações direcionadas? Qual é o movimento que você vai praticar para sair do momento do desejo, que é o ponto A, o ponto de partida, o ponto que talvez você esteja agora, para chegar até o ponto B? E aí existem grandes interrogações relacionadas a qual caminho você deve percorrer. Então, por exemplo, na jornada, você tem um mínimo de horas para estudar? Existe a necessidade desse mínimo de horas? As disciplinas, você estuda todas de uma vez ou você estuda uma de cada vez? Estudando uma de cada vez ou todas por vez, é só a teoria? Ou você também já faz questões de revisões, ou deixa para fazer questões de revisões ao final que você já contemplar todo o conteúdo? Essas são dúvidas frequentes. Só que para que você adentre esse aspecto de natureza técnica, o caminho ele precisa ser muito bem traçado. E quando eu falo do caminho aqui, quando eu falo da jornada, eu estou falando da estratégia. Estratégia exige que você tenha metodologia, ou seja, método para chegar lá. Quantas pessoas no início do ano dizem assim: eu quero perder 20 quilos, eu quero perder 15 quilos, eu quero me matricular na academia. Então, imagina o seguinte: estabelecer uma meta. A pessoa que vai cumprir, a pessoa que não vai cumprir, estabelecem metas.
Só que as metas precisam estar atreladas a um método. Elas precisam estar atreladas exatamente a um passo a passo de cumprimento. Então, para você atingir a aprovação na carreira de tribunal, por exemplo, eu preciso fazer o quê? Hoje eu estudo o quê? Amanhã eu estudo o quê? Quais são os aspectos que eu preciso efetivamente ter em minha preparação para transformar a minha realidade? Então, por que que é o dia do chega? Porque chega um momento em que você precisa ser prioridade na sua vida. Entra ano e sai ano, e você promete para si que esse ano próximo será diferente. Só que nesse momento, revisite as metas que você estabeleceu no início do ano de 2024. Essas metas estabelecidas, elas já foram cumpridas? No momento que eu estou gravando este episódio, nós estamos no final do mês de novembro, você ainda tem um mês para efetivamente contemplar eventuais metas que ainda não estejam cumpridas. Metas que você tenha estabelecido lá no início do ano, quando estava pulando as três ondinhas. Só que por que que o dia do chega de novo? Porque não adianta você, mais uma vez, dizer que vai fazer e chegar ao final de mais um ano e não ter feito e simplesmente não modificar nada na sua vida. Quantas vezes você vai entregar a prova do concurso e vai dizer: se eu tivesse estudado, daria? Quantas vezes você vai entregar a prova do concurso e vai dizer: passar em concurso não é impossível? Quantas vezes você vai entregar a prova do concurso e vai dizer: que eu não estudei para essa prova? Se eu tivesse estudado, eu estaria dentro. Só que o que talvez você não perceba é que isso acontece com quase a totalidade das provas. Talvez a sua mente ainda não tenha internalizado o tamanho da sua capacidade. Só que esse tamanho de capacidade precisa estar intrinsecamente ligado a ferramentas, ligado ao ambiente correto, ligado às pessoas corretas. Não adianta você querer e quando você tem a oportunidade de ter acesso às ferramentas, e quando eu falo oportunidade de acesso, não é necessariamente porque você já fez a aquisição, porque você passou ao campo da consciência a existência de ferramentas. Porque às vezes o que ocorre é que você nem sabe que existe, mas se você está ouvindo esse podcast, esse episódio, se você está comigo até aqui, você passa a entender que existem ferramentas. Só que talvez você não esteja utilizando essas ferramentas porque você não se prioriza. Ah, professor, mas é porque eu tenho a despesa X, eu tenho a despesa Y. E quando é que você vai modificar essa jornada? Até quando a despesa X e a despesa Y serão empecilhos para você crescer profissionalmente? Será daqui a 20 anos? Será daqui a 15 anos? Ou o ano de 2025 será o seu ano? Até quando você vai deixar que outros aspectos da vida determinem a trilha que você vai seguir? Assuma o comando da sua vida. Determine o que você fará. Determine quais são as ações que você quer executar daqui para frente. Não espere que o destino diga ou determine. É você o grande responsável pela sua vida. É você que tem a oportunidade única a cada dia de construir uma história diferente. Mas para isso, precisa do basta, precisa do chega,
Precisa do momento em que você vira a chave e diz: agora o meu estudo é prioridade, a minha jornada estudante é prioridade. Por quê? Para que os outros pilares da minha vida consigam se sustentar, eu vou precisar dessa realização profissional. Eu vou precisar dessa estabilidade profissional, dessa estabilidade financeira. Assim eu vou conseguir alcançar de fato, de forma plena, os meus sonhos. Esse tipo de conteúdo ele não pode ficar, não pode permanecer apenas com você. Então a gente aqui no podcast do Professor Alan tem uma grande missão. Encaminhar esse podcast para uma pessoa. Não são 10, não são 15, não são 5, não são 1.000. Uma pessoa. Pode ser um grupo? Pode. E você, ao encaminhar, vai dizer por que que aquele grupo, ou por que que aquela pessoa é importante para você. Você só pode encaminhar para ela. E essa pessoa vai vir aqui. E quando chegar nesse momento em que ela estiver ouvindo o podcast, ela vai observar que você só podia encaminhar para esta pessoa, só para ela, para uma pessoa, e você escolheu essa pessoa. Você que foi contemplada ou contemplado efetivamente com essa mensagem, volta lá e agradece para essa pessoa. A gratidão é algo maravilhoso, é algo que vai transformar a sua vida, sempre. Sempre que estiver no estado emocional mais baixo, agradeça, agradeça. E você que recebeu efetivamente este episódio, chegou o momento de você passar adiante. Escolha uma pessoa, encaminhe também. Essa pessoa vai voltar aqui, vai ser grata a você também. É assim que a gente efetivamente cria uma corrente que possibilita que as pessoas tenham acesso de fato à informação que vão levar a viradas de chave espetaculares. Um grande abraço, estamos juntos e até o próximo episódio. Valeu!